Imagine ser traído repetidas vezes e ainda assim continuar amando e perdoando. Agora, imagine que isso não é apenas uma história de sofrimento, mas um plano divino para mostrar ao mundo o verdadeiro significado do amor incondicional. Essa é a história de Oséias e Gomer. Uma história de traição, dor e um amor que desafia toda a lógica humana. Tudo começa quando Deus faz um pedido inesperado a Oséias, um homem justo e temente ao Senhor. Ele era um profeta escolhido para levar a palavra de Deus ao povo de Israel, que naquela época estava completamente corrompido pela idolatria e pela infidelidade espiritual. Deus então fala diretamente a Oséias e lhe dá uma ordem surpreendente. Vá e case-se com uma mulher infiel, pois o seu casamento será um reflexo do relacionamento entre mim e Israel. Imagine o impacto dessas palavras. Oséias, um homem íntegro e dedicado a Deus, recebe uma missão que para qualquer pessoa pareceria absurda. Como um profeta poderia se casar com alguém que lhe traria sofrimento? Mas Oséias não questiona. Ele obedece. E é assim que ele se casa com Gomer. No começo, tudo parece normal. Eles têm filhos juntos. O primeiro filho é chamado de Jezreel, um nome que carrega um presságio de destruição para Israel. Depois vem Lo-Ruhamah, que significa não amada, e Lo-Ami, que significa não meu povo. Cada nome desses filhos era uma mensagem profética de Deus para Israel, mostrando que o relacionamento entre ele e sua nação estava se deteriorando. Mas então, como Deus havia avisado, Gomer começa a se afastar. Ela passa a buscar outros homens, se entregando ao pecado e à ilusão de uma vida cheia de prazeres momentâneos. Enquanto Oséias a amava e cuidava dela, Gomer desejava o que o mundo podia oferecer. Ela se tornava uma mulher cada vez mais distante, perdida em seus próprios desejos e vaidades. O coração de Oséias se partia, mas ainda assim ele permanecia fiel. Ele via sua esposa se entregando à infidelidade, mas não desistia dela. E é aqui que entendemos que essa história não era apenas sobre Oséias e Gomer, mas sobre algo muito maior. Gomer representava Israel, o povo escolhido por Deus, que foi amado, protegido e abençoado, mas que constantemente virava as costas para ele. Israel se envolveu com ídolos, traiu a aliança com o Senhor e buscou prazeres em deuses falsos. E Oséias, com seu amor persistente e inabalável, representava o próprio Deus, um Deus que via seu povo se afastar, mas que continuava chamando de volta. Mas a história não para por aí. O tempo passa e Gomer chega ao fundo do poço. Os homens que antes a desejavam agora a desprezam. Os prazeres que ela buscava se transformam em amargura, até que ela acaba sendo vendida como escrava. E então, Deus fala mais uma vez a Oséias. Vá e ame sua esposa outra vez, mesmo que ela seja amada por outro e tenha cometido adultério. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem as ofertas dos ídolos. Oséias poderia ter dito, não. Ele poderia ter seguido em frente, mas ele obedece. E lá vai ele, andando pelas ruas sujas e movimentadas, perguntando por Gomer, buscando encontrá-la em meio ao caos da cidade. Até que ele a vê. Gomer está ali, diante de uma multidão, sendo vendida como uma simples mercadoria, suja, humilhada, envergonhada. Ela já não tem mais esperança. Para ela, tudo está acabado, mas então Oséias faz o impensável. Ele paga o preço para tê-la de volta. Com 15 peças de prata e uma quantidade de cevada, ele compra sua própria esposa. Ele resgata aquela que o havia traído e, ao invés de desprezá-la, ele a recebe de volta com amor e misericórdia. Essa é a cena mais poderosa da história, porque o que Oséias fez por Gomer é exatamente o que Deus faz por nós. Mesmo quando nos afastamos, mesmo quando o traímos, mesmo quando escolhemos o pecado ao invés dele,
Deus continua nos amando e Ele pagou um preço alto pelo nosso resgate. A história de Oséias e Gomer é uma mensagem profética. O que aconteceu entre eles simbolizava a relação de Deus com Israel, mas também aponta para algo ainda maior. Aponta para Jesus Cristo. Assim, como Gomer foi resgatada da escravidão por Oséias, nós fomos resgatados da escravidão do pecado por Jesus. Ele pagou o preço por nós, não com prata e cevada, mas com o próprio sangue derramado na cruz. Ele nos comprou para sermos dele, para termos uma nova vida ao seu lado. Mas a pergunta que fica é: o que faremos com esse amor? Gomer poderia ter escolhido continuar longe de Oséias, mas ela aceitou ser resgatada. Da mesma forma, Deus nos oferece perdão e um recomeço. A questão é, vamos aceitar? Essa história nos ensina sobre amor, perdão e redenção. Ela mostra que o amor verdadeiro não é baseado em sentimentos passageiros, mas em uma decisão de permanecer, de perdoar e de restaurar. O amor de Deus por nós é um amor que não desiste, que não se cansa, que está sempre nos chamando de volta. Então, se você sente que se afastou de Deus, se sente que já foi longe demais e que não há mais volta, lembre-se dessa história. Lembre-se de Gomer sendo resgatada. Lembre-se de Oséias pagando o preço para tê-la de volta. E lembre-se que Deus já pagou o preço por você. Agora a pergunta é: você vai ignorar esse amor ou vai aceitá-lo? Se essa história tocou você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas entendam esse amor incondicional. Se inscreva para mais conteúdos que trazem a palavra de Deus de uma forma que transforma vidas. Nos vemos no próximo vídeo.